O que você precisa saber está aqui na Web Rádio Ginsol no Ar, com Raquel Souza. Entrevista, entretenimento, tudo isso para você. Agora, na nossa Web Rádio Ginsol no Ar, Fran Silva. www.ginsolnet.com. Programa Raquel Souza. É isso aí, bom dia a todos vocês que acompanham a nossa programação aqui na Rádio Web Ginsol Produções. Hoje estamos num estúdio diferente. Sim, nós estamos em Passagem de Mariana, mas na Rua Yolanda Guimarães, com uma participação especial da Cláudia Elaine. O Júlio hoje teve uma programação que não conseguiu estar aqui no horário que nós sempre combinamos de ter as nossas entrevistas, o nosso bate-papo, que sempre traz assuntos atuais. E é claro que nós providenciamos uma convidada que também vai trazer um assunto muito em alta relacionado ao quê? Qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema é Desafios da Mobilidade e suas particularidades. E é claro, nós convidamos aqui a Cláudia Elaine para poder falar um pouco sobre a mobilidade. Cláudia, bom dia, seja bem-vinda aos estúdios que nós fizemos aqui, programamos aqui na casa dela, para poder falar sobre essa questão da mobilidade. Então, aproveite e se apresente aos nossos ouvintes. Oi, bom dia, ouvintes. Eu sou a Cláudia, sou amiga da Raquel desde a infância, sou daqui de Passagem. Sou portadora de uma deficiência rara, a AME tipo 2, e também tenho uma outra doença no sangue, uma mutação que se dá depois de adulto, sem motivos ainda específicos, mas estamos aí dentro das mobilidades da sociedade. Com certeza. Cláudia, nós estamos falando sobre um tema que é muito comum. Nós entendemos que, independente da pessoa já nascer com a questão de uma dependência em relação à mobilidade, existem também outras situações, como acidentes, como pessoas que de alguma forma se veem nessa condição de não ter a facilidade, né, de se mover com tranquilidade. O que acontece? Conte pra gente como que era quando você possuía mais mobilidade, como que você agia, e fale um pouco sobre como que você descobriu. Você se lembra como que era esse processo do caminhar e de entender que aquilo estava sendo restrito? Eu acho que entender, eu não, porque sempre foi muito normal para mim, não para mim, mas para as pessoas mais próximas de mim, me fazia sentir ali dentro da normalidade. Hoje, com o meu conhecimento, eu vejo que não era normal, as escolas não eram adaptadas, o caminho dos meus deslocamentos não eram adaptados, mas eu estudei, eu trabalhei, eu tentei vestibular, eu saía com os amigos com mais frequência, então as pessoas que estavam comigo ali não deixavam eu sentir muito na pele o que era a dificuldade do deslocamento. Claro que tem a mobilidade física. A física me dava condições melhor de movimentar os braços, de um equilíbrio de tronco melhor. Então, na minha mobilidade física, eu não... Claro que tinha uma diferença com a maioria, mas para mim dava. Eu me adaptei ali, porque desde criança eu nunca andei ali. Eu andei até os 7 anos, mas com aparelho, com ajudas, né? Como a ciência fala, então não é considerado quando andar sozinho.
mas dava para ir à escola, dava para sair tranquilo. Claro que tinha as dificuldades dos banheiros, dos básicos que ainda falta na sociedade, mas dava para, dentro das minhas condições físicas, dava para levar. A gente fala o seguinte, que você vai se adaptando e o olhar que a gente tinha antigamente sobre a acessibilidade era diferente. Nós estamos numa região que o olhar ele mudou. E assim, como a Cláudia comenta, ela tinha as suas atividades e tinha uma rede de apoio familiar e também das pessoas que estavam à sua volta, que transformava em algo diferente, que amenizava todo esse transtorno em relação às dificuldades que se tem quando você está em uma cadeira de rodas. E a questão da mobilidade também que nós trazemos aqui é relacionada a todo tipo. Quando você fala que a escola não tinha acesso, não tinha uma rampa ou um banheiro adaptado, nós trazemos a realidade que nós temos que buscar também. Melhorias para todas as pessoas. Exatamente. A gente pensa não somente no cadeirante, mas no idoso, as pessoas que precisam ter esse carinho e cuidado também de entender que o espaço é para todos. Exatamente, Raquel. Assim, eu estava conversando com uma amiga e a gente lembrou que nenhuma das minhas escolas eu fui ao banheiro, porque eu não sei como era o banheiro, os banheiros não eram acessíveis e eu nunca fui nos banheiros. E isso eu não falo só da escola aqui, que eu fiquei da quarta série até o segundo ano. Eu falo em geral, eu estudei em Ouro Preto, em Cachoeira do Campo, em geral. Serviço, onde eu trabalhei também, Banco do Brasil, né? Então, assim, coisas básicas, que hoje é lei. Hoje é lei, então eu não tinha esse conhecimento. Pra mim era ali meio que normal, eu não usava e ponto. E não é assim, né? Hoje uma pessoa pode quebrar um pé, precisar de uma cadeira, um idoso, como você mesmo falou. A mobilidade é muito importante, não só arquitetura, como fisicamente. Na hora que nós estávamos pensando em relação a esse programa, principalmente porque nós estamos trazendo nesse espaço, né, toda sexta-feira de 10 às 11 horas, assuntos muito importantes relacionados à qualidade mental, relacionados a como as pessoas lidam com... Na semana passada foi relacionado ao luto. E este luto, ele não é somente o luto da perda de uma pessoa relacionada à morte. Nós imaginamos, e é muito fato, é real, que a gente vive situações de luto ao longo da nossa vida. E eu acredito que você também tenha vivido esses processos de forma a se desafiar para entender. Quando você relata que você não ia aos banheiros, você não ia a outros lugares da dependência da escola ou até mesmo do seu local de trabalho, isso é uma dor. Eu entendo, eu tento me colocar um pouco nessa situação, mas você se segurava, você tinha que ter o autocontrole de interpretar. Eu estou indo a um lugar e eu somente, quando eu voltar, que eu vou entender que eu posso usar um banheiro. Eu não vou romantizar a situação. A situação realmente não era fácil, porque era numa aula de educação física que eu não participava, era um momento de sair da sala ali, de ir lá fora, então era uma forma de socializar ali que me era tirada, né? Eu nunca tive, por exemplo, na escola, o que hoje eles chamam de um monitor. Nunca tive. Então, assim, e claro, tinha os bullying, tudo isso. Dor, tinha.
Tinha sim, principalmente na adolescência, que é muito difícil para qualquer um. Para mim também não foi fácil. Mas era tanta coisa que eu tinha que preocupar que esse eu falava assim, eu vou ao banheiro quando eu chegar em casa. A merenda da escola era se um dos alunos me oferecesse e trouxesse para mim. Então, assim, são coisas hoje que se você parar para pensar, é surreal. E eu não lembro de outra criança ou outro deficiente físico nos mesmos ambientes que eu. Então, minha avó dizia que quem vai na frente bebe água suja. Nós estávamos falando muito relacionado a isso, principalmente porque, graças a Deus, a nossa mudança também de pensamento, de ação, as pessoas elas saem, elas frequentam os locais e nós temos que estar preparados para poder acolher da melhor forma. E o que nos traz a nossa realidade e o que faz também aquela pergunta que é muito atual para quem vive na região histórica. Nós estamos aqui, é claro, voltando em Passagem de Mariana. A nossa cidade é Mariana, mas nós estamos aqui do ladinho de Ouro Preto. A nossa região é uma região histórica. E como que você vê as mudanças da acessibilidade até os dias de hoje, relacionado ao fato de seguinte, você sempre morou numa região histórica. Você já relatou como que era na escola, falou um pouco sobre o trabalho e essa questão também de você ter que se adaptar até mesmo fisiologicamente em relação ao ambiente. E essa questão de estar nas cidades históricas, como que você lida com isso? Primeiramente, em relação a quando você tinha mais mobilidade. Bom, é muito difícil. Uma cidade histórica não foi feito para um cadeirante. E eu vou até pedir permissão de contar uma historinha que você estava comigo na cidade de Ouro Preto, quando a gente vendia artesanato. Sim, verdade. Fizemos uma exposição, acho que na rua São José, e estávamos lá vendendo e chegou uma turista. E a turista, em vez de ali encantar com artesanato, e ela olhava assim e falou, como você chegou aqui? Como que você tá aqui nesse lugar? Não tem como você andar nessa cidade. E é isso, né? Eu raramente vou em Ouro Preto, minha família é toda de lá. E eu raramente vou, porque as casas têm escada, a chegada na rua é complicado. E o Museu dos Inconfidentes, eu tive que visitar uma vez na escola, por uma matéria escolar, museologia, e coitado dos meus colegas de escola, tinham que subir e descer me carregando cadeira, para que eu conseguisse até visualizar a exposição, porque era mais alto do que a minha visão, né? A gente não tem esse entender, porque normalmente a gente já olha de cima. Uhum. E também assim, tem até uma regra, né? Para quem não conhece, a regra até de se colocar os quadros, as tomadas, tudo hoje tem regra até da janela. Hoje são, acho que os prédios públicos desde 2000 eles têm obrigação de seguir as regras de acessibilidade. O que é um ganho. O que é um ganho muito grande. E quando eu saía, como voltando ao que você falou, eu falei de Ouro Preto, mas vamos em Mariana agora, e que minhas amigas saíam me empurrando pra gente sair, a gente ficava ali agarrada no meio das pedras até um carro parar, vir um policial ajudar a tirar. Então, passeios não é para uma pessoa normal que vive quebrando o pé ali, agarrando. Então, para uma cadeira de roda, muito menos, porque são
as placas, os postes, os degraus que não cumprem a distância. E são pequenos detalhes. A acessibilidade não é caro, a acessibilidade são centímetros. Sim. E a gente teve no Paraná, e nós vimos isso, uma igreja lá de 300 anos, uma escadaria. Eu lembro que eu falei, nossa, eu queria entrar nessa igreja, mas como que nós duas vamos subir a escada, né? Com duas mulheres ali me carregando, não dava. E o policial chegou e falou, não, tem uma portaria do lado que você sai no altar. Então, assim, coisas pequenas, o hotel que a gente estava, uma rampa móvel, que eu nunca vi eles colocando e tirando, eu chegava, a rampa já estava no lugar e não atrapalhava para ninguém nada. Nada. E era um hotel antigo, né? Era um hotel com uma arquitetura dos anos 60, por aí. Era um hotel antigo, de uma estrutura bem. Como que a gente pode falar? Uma arquitetura mais barroca, e não atrapalhou em nada. Era uma rampa móvel que eles colocavam. Eu acredito o seguinte, é a visão que mudou. Nós temos que margear muito nessa questão. A cidade histórica, realmente, ela foi planejada para cavalos e carroça. A gente tem esse entendimento. Exatamente. E ela vem para a atualidade buscando realmente se adequar. Eu acredito, nós estamos falando de um quadro de quando ela tinha mais mobilidade. A doença da Cláudia, ela fala com mais propriedade, pode explicar um pouco sobre isso. Ela é degenerativa. Então, assim, nós estamos falando de uma questão relacionada a você entender que em um momento você tem mais facilidades. Em outras situações, o que vai acontecer? Você vai ter que buscar se adaptar a essa questão. Voltando, então, ao caso da gente estar relacionado a uma cidade histórica. Hoje, nós temos uma visão de o seguinte, nós buscamos adaptar. Eu acredito que agora, voltando ao seu novo quadro, que de alguma forma te deixa um pouco mais dependente. Se antes havia essa dificuldade maior e você conseguia estar no local, e hoje, na atualidade, como que você vê isso? Mudou alguma coisa? Raquel, mudou muito. Mudou muito e eu posso te dar 2 pontos de vista nessa situação. Uma é que, como você mesmo disse, a minha doença é uma doença degenerativa. Ela tem acelerado com muita rapidez. Mas dentro do meu quadro, com a minha idade, eu tenho muito mais a agradecer do que lamentar. Porque numa idade que eu tô, não existe muitas pessoas com a minha doença na minha idade. Se existir umas 3 além de mim, é um número alto. Então, assim, a gente... hoje sou eu que me adaptei. Eu deixei de ir aos lugares, porque eu não consigo muito mais tempo, por exemplo, de sair igual eu saía e não ir ao banheiro. Hoje eu preciso ir ao banheiro. E aí os bares não estão adaptados, as igrejas não têm uma acessibilidade lateral para que eu não me balanço muito na cadeira para entrar. Os lugares, né, do município mesmo, vamos muito longe. A minha rua, para mim sair da minha rua, eu tenho que atravessar uma BR se eu for a pé. E tem um bar na rua de baixo. E é difícil para mim sair. Para sair de carro é muito mais desgastante. Uma coisa que eu poderia ir a pé com 10 minutos. Mas eu tenho que atravessar uma BR e ainda descer degraus. Impossível para mim hoje.
certeza. Principalmente buscando entender que a gente pensar o seguinte, você hoje depende muito mais. Muito mais. Hoje eu dependo para tudo, né? Hoje eu dependo para movimentar minha mão, para tirar um cabelo que está no meu rosto. Hoje eu dependo para tudo mesmo. A minha doença acelerou muito. Tem uma medicação boa aí para vir a tomar, mas ainda é algo novo, principalmente na minha idade. E aí a gente tem que ver como que vai ser, porque assim, em 13 anos de diagnóstico, vamos dizer que é 13 anos de diagnóstico, mais uma vida toda de doença. Então, por ser uma doença rara, eu só consegui ter o diagnóstico há 13 anos. Então, a ciência evoluiu muito. Apareceu 3 medicamentos caríssimos. Mas apareceu. Mas apareceu. É a medicação mais cara do mundo, é para minha doença. Mas o efeito dela ainda é muito novo. Então, é uma coisa que eu não posso dizer que eu vou tomar 1 ano e vou voltar a mexer com os braços. A gente ainda não sabe. É uma expectativa. Mas tem essa dificuldade. Então, dificultou a minha saída social, dificultou muito mais. Nós estamos aqui só fazendo um comparativo, principalmente por causa do entendimento. Antes, mesmo com relação a tantas dificuldades e a falta de adaptação dos locais, você tinha mais mobilidade e ainda assim você saía. Hoje, você é mais dependente, mas algumas coisas permanecem as mesmas, como você mesmo fala sobre a sua rua, que não tem essa acessibilidade que deveria ser um direito de ir e vir para todos. Mas nós também entendemos, é claro, que até comentando que a gente falou um pouco sobre isso, que quando você foi à escola, por exemplo, você encontrou uma rampa. Foi. Eu fui votar e na entrada da escola tem uma rampa. E eu ainda dei um showzinho brincando, né? Eu falei, revoltante, estudei anos e não tinha uma rampa na entrada da escola e hoje tem. Mas assim, falta conhecimento. Tem a rampa para entrar, mas no acesso dentro da escola ainda falta. É um entendimento. Eu brinquei e falei assim, as pessoas deviam se colocar no lugar, não só no pensamento. Deveria sentar realmente e falar assim, nossa, deixa eu experimentar para ver o que está acontecendo. O que está ajudando, o que está dificultando em relação a pessoa alcançar o objetivo, que é poder ter mais liberdade. A liberdade, ela também acontece em uma cadeira de rodas. Ela também acontece quando você está com uma muleta, quando você está, de alguma forma, limitado no seu caminhar, mas que existem algumas estruturas que te permitem. Igual a Câmara de Mariana, por exemplo, ela possui elevador. Nós não podemos, assim, pensar que ela, de alguma forma, não pensa em se adaptar a essas questões de acessibilidade. Mas nós entendemos que para você chegar até a Câmara, existem outras situações. Existe muitas, e vamos dizer assim, que a Câmara passou a ter o elevador depois dessa lei dos prédios públicos, e tem pouco tempo, foi depois dessa reforma. Eu mesmo participei de uma reunião na Câmara Municipal nesse período da reforma, e o prédio que eles alugaram para ser a Câmara Municipal ficava no 3º andar. Nossa. E eu tive que subir 3 andares na cadeira de roda carregada por 3 pessoas. Então, assim, coisas como você mesmo disse, senta aqui e vamos dar uma voltinha. Porque o parar o carro nas placas de acessibilidade, aí eu não estou falando por mim, só cadeirante, mas por uma idosa que tem dificuldade de sair do carro, por uma pessoa obesa que tem dificuldade, tem que usar a vaga de acessibilidade,
A placa que indica que aquela vaga é acessível fica exatamente na porta da, do carona. Então, ao abrir a porta, ela bate na placa e é todas as vagas na cidade. Então, se um motorista arredar para frente, ele está ocupando duas vagas. Se o motorista arredar para trás, ele está subindo numa rampa. E aí ele está infringindo a lei. Então são coisas, como eu digo, acessibilidade é centímetros, não é dinheiro. Com certeza. E nós estamos aqui com esse tema, os desafios da mobilidade e suas particularidades. A nossa convidada de hoje é a Cláudia Elaine. Ela tem uma doença que colocou ela numa situação de mais dependência hoje. E nós estamos falando sobre a atualidade. O que acontece? Durante um bom período na sua infância, na sua adolescência, a acessibilidade era algo quase que inexistente. Hoje, nós temos leis que resguardam as pessoas que precisam dessa acessibilidade e o olhar é diferente. Mas também as condições que ela tem mudou um pouco e nós estamos tratando deste assunto. Agora nós vamos dar um intervalo, mas retornamos. São 10 horas e 27 minutos. Você está na Rádio Web Ginsol Produções. É muito bom estar na sua companhia.